Estamos dando início a mais um Clube do Artigo. Hoje o artigo que vai ser apresentado é Atresia pulmonar com septo íntegro, resultados a médio prazo de uma corte multicêntrica. Meu nome é Thaís Castro Dalla Libra, eu sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação é como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse é o artigo que eu vou apresentar, ele foi publicado no PubMed em 2022, com grandes pesquisadores, foi um estudo grande. Como introdução, a atresia pulmonar com septo ventricular íntegro é uma doença cardíaca congênita que possui estratégias de manejo amplamente variáveis, levando a diferentes abordagens clínicas e cirúrgicas, estando relacionados com os variáveis graus de hipoplasia das estruturas cardíacas direita, relação da artéria coronária com o ventrículo direito e das anormalidades anatômicas das artérias coronárias com o ventrículo direito, e das anormalidades das coronarianas, como a estenose e a circulação coronária dependente do ventrículo direito. A depender de uma série de fatores, como a anatomia do paciente, que eu expliquei no slide anterior, a disponibilidade de recursos do serviço, o resultado final é individualizado para cada paciente. Atualmente disponíveis são o reparo biventricular, o reparo a um ventrículo e meio, a cirurgia de Fontan, o transplante cardíaco e o óbito. Devido à raridade da doença, a maioria dos estudos existentes são resultantes de uma amostra pequena ou relato dados antigos, não sendo fiéis às atuais técnicas cirúrgicas encontradas. Com base nisso, o artigo coloca como seu objetivo descrever resultados a médio prazo de pacientes portadores de atresia pulmonar com septo ventricular íntegro, além de identificar os fatores associados a cada fase final e avaliar a sobrevida sem o transplante cardíaco. Foi realizado um estudo de corte multicêntrico, aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional de cada um dos 19 participantes e pela coordenação de dados do Centro Médico do Hospital Infantil de Cincinnati. Foram revisados os prontuários de todos os recém-nascidos com atresia pulmonar com septo íntegro no intervalo de 10 anos, de 2009 a 2019. Foram excluídos do estudo aqueles que tinham presença de fluxo sanguíneo através da válvula pulmonar, defeito do septo ventricular de qualquer tamanho, anomalia de Ebstein e válvula tricúspide gravemente displásica. A avaliação dos critérios foram baseadas no ecocardiograma inicial e os dados foram extraídos de registro médicos eletrônicos, bancos de dados cirúrgicos, laudos de ecocardiografia e cateterismo cardíaco, conforme disponível em cada um dos centros. E todos os dados foram disponibilizados pelo REDCap. Nessa tabela, ele demonstra todas as variáveis de estudos e suas classificações. Então, aqui a classificação da tricúspide através do Z-score, a circulação coronariana dependente do ventrículo direito e as anomalias anatômicas das coronárias e, por fim, a definição de Fontan e o tempo de duração do tratamento. Os fatores de risco avaliados incluíam idade gestacional, peso ao nascer, score Z da válvula tricúspide, estenose das duas grandes artérias coronárias e atresia coronariana. Como parte estatística, foram definidas características morfológicas e clínicas e, por estado final, descritas usando a mediana, com percentil de 25 a 75. O risco cumulativo de cada estado final foi calculado usando métodos não paramétricos para variáveis contínuas e odds rate. Valores de P menor que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Foram selecionados 295 pacientes. A duração média de acompanhamento para cada um desses pacientes foi de 4,9 anos. Então, nessa primeira tabela, dos 295 pacientes, 54% apresentavam hipoplasia grave da válvula tricúspide, 12,8% atresia de coronária e 29% com circulação coronariana dependente de ventrículo direito. Já nessa outra tabela, eles podem mostrar para a gente as alterações da coronária não foram possíveis a correção para 2 ventrículos e até mesmo para 1 ventrículo e meio, mostrando que a principal abordagem cirúrgica para esses tipos de paciente era ou Fontan ou um transplante cardíaco. Já para aqueles com hipoplasia, quanto mais grave era esse grau da hipoplasia, também levavam ao destino final ou o Fontan ou o transplante. Quanto à mortalidade, foram a óbito 54 pacientes. Desses, 16, ou seja, 5,4% antes de qualquer tipo de intervenção, 23% no pós-procedimento antes da alta e 5,1% após a alta. O risco cumulativo de óbito foi de 16,9% em 1 ano, 17,2% em 2 anos, 18,8% em 5 anos e 19,5% em 10 anos.
Nessa tabela abaixo, eles observaram que, quanto maior o Z-score da válvula tricúspide, foi associado a uma maior chance do reparo biventricular, e quanto a presença de circulação coronariana, em qualquer grau, foi associada a maior probabilidade de transplante cardíaco. Nessa outra figura, ele mostra, através dessas curvas, em azul, o reparo biventricular e em vermelho o Fontan. Esse ponto de cruzamento, que está em laranja, ele vai corresponder ao score Z de menos 1,6, indicando o que menores scores de atresia favorecem o uso de Fontan e quanto maior ao reparo biventricular. Nessa outra tabela, foi demonstrado que tanto o score Z da válvula tricúspide quanto a atresia coronarianas foram significativamente associados à morte ou à necessidade de transplante, como mostrado na primeira tabela. E quanto maior for o Z-score, menor as chances. Da atresia, só o fato de ter já aumenta as chances, através do cálculo do odds ratio. Nessa outra tabela também mostra as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier, que foram projetadas para demonstrar a sobrevida livre de transplante aos 25 meses para todos os possíveis subgrupos de pacientes, de acordo com a presença de circulação coronariana dependente de ventrículo direito e atresia de coronária. Em vermelho são os pacientes sem circulação coronariana de ventrículo direito, e eles tiveram uma sobrevida de 84,5%. Em verde está representado os pacientes com circulação coronariana dependente de ventrículo direito, sem atresia de coronária, que teve uma sobrevida de 49%. Em azul, a circulação coronariana dependente de ventrículo direito com atresia de coronária direita, com 57,1%. E em roxo, com uma pior sobrevida, a circulação coronariana de ventrículo direito, dependente de ventrículo direito, com atresia de coronária esquerda, com uma sobrevida de 20%. Com esses dados, o estudo demonstrou que, em relação a estudos anteriores, a mortalidade teve uma melhora. Então, os índices caíram. Pode-se relacionar também um tempo de sobrevida livre de transplante com atresia de coronária e ventrículo direito, dependente de circulação coronariana maior, e demonstrou também associações importantes entre o Z-score da válvula tricúspide, a circulação coronariana dependente de ventrículo direito e o óbito com a necessidade de transplante. Além disso, o índice de mortalidade a médio prazo foi favorável. O risco cumulativo de morte foi menor quando comparado com outros estudos anteriores similares, e também apresentou uma diminuição na mortalidade após intervenções neonatais quando comparado com outros estudos, com uma queda de 20% para 8,2%. Através dos dados obtidos, pode levar a uma melhor avaliação do risco e prognóstico para aconselhamento em relação ao paciente. A relação da atresia da coronária com a necessidade de transplante também teve uma relação importante. E, por fim, além de toda a parte da alteração anatômica, a habilidade cirúrgica intervencionista, a disponibilidade de recurso disponível e os cuidados pós-operatórios numa UTI também desempenham um papel importante na sobrevida. Em relação às limitações dos estudos, cardiopatias similares foram submetidas a abordagens cirúrgicas diferentes, secundário a variações de protocolo e práticas entre centros, limitando a interpretação dos resultados. Não houve uma revisão de prontuário e do laudo de exames radiológicos para confirmar o diagnóstico e as abordagens cirúrgicas adequadas. Ele foi documentado apenas em relatórios de registros hospitalares e muitos deles estavam incompletos. Então, levou a um menor número de pacientes incluídos nas variáveis de subanálise. Como conclusão, o artigo encerra dizendo que esse estudo demonstrou uma melhor sobrevida quando comparado a estudos anteriores, devido a um maior estudo do quadro e das possíveis doenças e melhorias de técnicas cirúrgicas. Além disso, enfatiza que o transplante cardíaco como escolha, principalmente naqueles com atresia de coronária esquerda, e reforça a necessidade de mais estudos com enfoques nos diversos subgrupos desta cardiopatia para uma melhor abordagem cirúrgica. Essas foram as referências. Obrigada.